eu volto a falar da situação da falta de vagas na cidade, na Santa Casa. Muita gente procurando a Record, procurando a nossa equipe, pedindo ajuda, pelo amor de Deus, para tentar salvar vidas de pessoas que estão internadas nas UPAs de Franca e também no pronto-socorro municipal. Olha, virou um pesadelo precisar de uma vaga na Santa Casa. Agora, a Márcia Maria está ao vivo comigo e vai trazer mais detalhes. Marcinha, porque nós precisamos ouvir e tentar entender o que acontece. Também a versão da Santa Casa de Franca, por que a Santa Casa, quando o Estado fala, ó, libera leito, por que a Santa Casa não libera o leito, não tem esse leito? A Prefeitura e, claro, o maior interessado, que é o povo que está sofrendo, precisando dessas vagas, Márcia. Olha, Valentim, nesse momento, 38 pacientes aguardam, então, por uma vaga de internação. Essas pessoas, elas estão recebendo todo um atendimento dos profissionais da saúde no pronto-socorro central Álvaro Azul, também no pronto-socorro infantil e nas UPAs, as unidades de pronto atendimento do Anitta e também do Jardim Aeroporto. O que acontece, Valentim? Muitos hospitais da região acabam negando vagas por não terem referência ou especialidade para procedimentos específicos. E aí, a Santa Casa de Franca, que é referência e recebe pacientes de 22 cidades da região, acaba apresentando, então, uma sobrecarga no atendimento. Muitas vezes, o Ciresp, que é o órgão do Estado responsável pela regulação de vagas, consta para as famílias que a vaga foi liberada no hospital, porém a Santa Casa permanece sem leito. Hoje, de manhã, eu estive no PS Central para acompanhar alguns casos, Valentim, inclusive de um homem de 54 anos que apresenta um quadro grave de hepatite. Ele está no Álvaro Azul desde sábado para ele está desde sábado aguardando por uma vaga de internação para fazer uma cirurgia. De acordo com os documentos mostrados pela família, a prioridade de atendimento era de até 3 horas após a entrada dele no pronto-socorro. Porém, até hoje, ele segue à espera de um leito na Santa Casa após a rejeição de 2 outras cidades da região. Nós conversamos, então, com a Andrea de Paula, cunhada desse paciente, e vamos ver o que ela diz. E desde sábado esperando uma vaga, portanto, ele veio para cá já pedindo cirurgia com urgência, porque o caso dele é muito grave. E no papel o médico tinha falado para o pessoal resolver em 3 horas, porque o caso dele é muito grave, está com hepatite. E ele precisa fazer uma cirurgia, não sabe se é uma coisa mais grave, se é um tumor, ou se é uma pedra que está nele, entendeu? E foi liberada a vaga. Antes disso, foi negado 3 vagas. Em Pedregulho, foi negado em São Joaquim da Barra, negaram porque disse que não está apto para fazer esse tipo de cirurgia. Nós fomos na Santa Casa, a Santa Casa falou que precisava de vaga. Aí agora, pelo jeito, liberou uma vaga, só que não tem leito. Diz que quer pegar ele, levar lá e esperar com a ambulância lá na porta da Santa Casa, porque não tem leito. E o caso dele é super grave, é vida ou morte. Entendeu? Não tem como, tipo assim, fazer outra coisa. Nós já tomou todas as providências, já fez um boletim de ocorrência, como foi negado vaga para ele. Em Pedregulho foi negado lá no São Joaquim da Barra. Ele está aqui para morrer. Sendo que já foi liberado, o pessoal lá do CRAS, lá de São Paulo, liberou, só que diz que a Santa Casa agora não tem leito. A gente vai lá, tá amarrado, não tem jeito de fazer nada e tá aqui, ó, entre a vida e a morte. Como que a família e você também se sentem diante dessa situação? Revoltante, né? Porque você tenta fazer de tudo. É família, é sangue. Você vê muita gente aqui esperando vaga e ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Olha, uma situação muito complicada. Não só na saúde. Muito complicada. Márcia Maria está aí. Ela que é parente desse homem que aguarda essa vaga. Hoje pela manhã uma família me procurou também de uma mulher que está internada. Ontem o pessoal chama muito em rede social, fala, olha, pelo amor de Deus nos ajude. Nós estamos aqui com a Record para tentar ajudar. Marcinha, o que diz a Santa Casa, o que a Prefeitura de Franca fala sobre isso? Será que a gente só vai ter mais vagas quando inaugurar esse novo hospital na cidade para tentar ajudar essas pessoas que precisam? Até lá, a doença não espera, Márcia.
Olha, Valentim, quem vai responder para a gente é o superintendente da Santa Casa, o Thiago Silva, que já está aqui ao meu lado. Ele vai falar para a gente como está a situação do hospital nesse momento. Uma boa tarde, Thiago. A unidade está operando no limite da capacidade? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, né? Boa tarde, Valentim. Boa tarde a todos. Nós estamos há 2, 3 semanas operando a 117% de ocupação. 105, 110. Isso significa que eu tenho pacientes que estão além dos 336 leitos que nós temos nesse momento. Nós aumentamos 40 leitos de enfermaria do ano passado para esse. E hoje pela manhã a gente recebeu uma ligação do governo estadual para aumentar mais 10 leitos de UTI no HCOR em 10 dias, que é a principal problema hoje de solicitação de vagas. É óbvio que quando a gente fala de leitos, nós temos uma afinidade, uma quantidade finita de leitos, são 336. Para ampliação, principalmente dos leitos de UTI, que são leitos complexos, com um especialista, com uma quantidade de mão de obra gigantesca de técnico de enfermagem, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, mas a gente vai conseguir, nesse curto período de tempo, tá ampliando esses 10 leitos. A semana passada e ontem, nós fomos chamados na promotoria de Franca, e uma reunião conjunta entre o DRS, Santa Casa, Prefeitura de Franca e a promotoria, eles solicitaram que a gente faça a suspensão das cirurgias eletivas de hoje até o dia 31. Óbvio que para a gente é ruim suspender qualquer um dos contratos. Nós temos 1.000 a 1.100 cirurgias que a gente faz todos os meses. 325 são cirurgias eletivas. Como já foi meio mês, a nossa expectativa é que a gente consiga puxar de hoje até o dia 31, cancelando essas cirurgias de alta e de média, 150 pessoas. E com a abertura desses 10 leitos, que a gente consiga desafogar o nosso pronto-socorro aqui também, porque esses pacientes eles vêm para cá e eles ficam esperando uma vaga de UTI adulto, ou muitas das vezes o que a gente está vendo agora, influenza, H1N1, em criança e em adulto. Então, tem toda essa característica de você ter uma conta que você faz para o número de leitos que a cidade precisa ter. Quando a gente faz essa conta, nós precisaríamos ter 380 leitos de clínica médica. A Santa Casa tem 225. Com o Hospital Novo, obviamente, que esse número vai ser alcançado. Isso eu estou falando só para a cidade de Franca, estou excluindo a região. Agora, por que em alguns casos a vaga na Santa Casa é liberada mesmo sem leito? Como isso funciona? A CROSS, o Ciresp, ele tem 3 módulos de liberação, que a gente fala vaga 7 e vaga 8, ou seja, para maior referência, e o A8 para referência pactuada. E o 0 é quando o paciente realmente está em risco iminente de morte, aí eles mudam esse status, seja na prefeitura, seja na UPA ou seja na região, e manda esse paciente para cá na ambulância de vaga 0. Então, sempre quem está solicitando a vaga, o médico pode reavaliar esse paciente e fazer a troca se esse paciente piorar. Mas as vagas A7 e as vagas A8 são muitas das vezes pacientes que precisam de um exame de tomografia para poder ter uma alta, precisam terminar algum teste, por exemplo, em criança, um teste viral, para ver se ele tem apenas um vírus ou outro tipo de vírus. Esses pacientes, na média, 30% desses pacientes não chegam a internar. Eles vão embora de alta em menos de 24 horas. Há diálogo com o governo do estado ou com a Prefeitura de Franca para viabilizar a abertura de novos leitos? Então, ontem a gente estava numa reunião junto com os órgãos todos, e a cada 15 dias nós fazemos uma reunião técnica, que a gente começou ela há 3 anos, entre esses órgãos. Porque os picos em Franca, eles são conhecidos. A gente tem o histórico dos últimos anos, que esse período agora de aumento da síndrome respiratória grave por causa do frio, ele vai solicitar mais vagas. E o próximo pico é agosto. São conhecidos, são picos conhecidos, Então, a gente precisa trabalhar em conjunto com esses órgãos para que eles ou aumentem vagas aqui na instituição, e aí a gente colocou 2 projetos nessa reunião, que aí também não depende da gente. Um projeto seria, nós somos o único hospital da região que ficou com leitos de Covid, que a gente chama de legado Covid. Os demais hospitais desmontaram. E lá no Covid, nós tornamos o AME 20 leitos de enfermaria. Então me perguntaram hoje de manhã se seria possível. Óbvio que, de novo, mexer com cirurgia eletiva, mexer com paciente que já está agendado, mas o AME é do Estado. A Santa Casa faz o gerenciamento. E uma outra proposta seria a gente, via convênio, fazer a gestão de um pedaço, alguns leitos, do novo hospital. Não do todo, mas de algum pedaço, e abrir leitos de enfermaria. E quando o governo colocar esse hospital em licitação, aí sim a OS vencedora pode tocar. Então,
São decisões técnicas, mas são decisões que envolvem a política e o futuro também da saúde na cidade. Como a Santa Casa avalia a atual situação da saúde pública aqui na nossa cidade? Então, nós temos se dedicado 24 horas por dia para poder... nós contratamos um médico específico para ficar na regulação, para poder fazer a interface com os diretores técnicos das UPAs, das UBS, principalmente nesses casos, quando a pessoa piora nessas unidades. Então, nós contratamos um médico específico para fazer isso. Nós temos feito reuniões a cada 15 dias e levado os casos que podem ir para outra região. Porque assim, a pergunta que eu faço é o seguinte: quando tiver o Hospital Novo na cidade, sair uma vaga para a Santa Casa e uma vaga para o Hospital Novo, se o paciente quiser ir para o Hospital Novo e não quiser ir para a Santa Casa, como é que a gente faria nessa situação? Então, é muito importante que os pacientes, quando sai uma vaga de enfermaria nessas regiões, principalmente Tuverava e São Joaquim, que esses pacientes possam ir tomar um remédio, fazer um exame nessas unidades. São pacientes com gravidade menor. Isso, de uma certa forma, desafogaria o sistema como um todo. Porque os leitos do SUS, eles são regionais, eles não são aqui de Franca, né? O SUS ele é um sistema regional, principalmente com a regionalização do governo do estado de São Paulo. Agora, superintendente, já aconteceu de alguns casos, principalmente nós repórteres que estamos aí nas ruas, muitas pessoas nos abordam e eu já me deparei com a seguinte problemática. Um paciente que aguarda por uma vaga precisa passar por cirurgia. A vaga é liberada pelo Estado, mas para um hospital de uma outra cidade aqui da nossa região. Assim que o mesmo chega ao local, o hospital não tem a estrutura adequada para poder fazer determinado procedimento. Ele permanece lá por alguns dias e aí retorna para um PS aqui da cidade, aguardando novamente uma internação. Por que isso acontece? Mesmo esse hospital de uma determinada cidade não tendo essa estrutura para poder atender? Então, aí, teoricamente, quem teria que responder são esses hospitais. Mas nós temos 3 hospitais do SUS na região que são hospitais bons. A Santa Casa de Franca, recentemente, ela participou de um título de qualidade que é ONA 2. Então, é óbvio que as pessoas têm o direito de procurar a melhor estrutura, a maior estrutura. Esse é um direito que a gente tem. Mas quando tem esses picos, como é o momento que a gente está vivendo agora, tendo que escolher entre uma cirurgia eletiva e um paciente de urgência, tendo que escolher entre uma criança que está no pronto-socorro e precisa vir para o hospital, e às vezes você não vai dar alta numa criança que está aqui, para trazer uma criança que está piorando, você precisa movimentar para que esses hospitais também da região possam internar casos mais simples, seja encaminhados do pronto-socorro, ou sejam pacientes que podem ir de alta para a Santa Casa para terminar um antibiótico nesses 2 hospitais. Então, esse sistema ele precisa funcionar unido, né? Porque nós temos 336 leitos, mas a região possui uma capacidade maior. Tá certo, muito obrigada então pela entrevista, pela sua participação. E hoje pela manhã, Valentim, nós também conversamos com a secretaria, ou melhor, com a secretária municipal de saúde, a Valéria Mascarenhas, que deu então todos os detalhes sobre o trabalho do município para apoiar então as famílias que ainda aguardam por vaga nas unidades de emergência da cidade. Vamos ouvir o que ela disse. Bom, não só na saúde de Franca, como no país, né? Hoje nós, sazonal, nesse período a gente sempre enfrenta as doenças respiratórias e é isso que tem acontecido. Então, assim, é muito importante que a população, os idosos, as crianças, se vacinem, porque assim, só a vacina, vacinando para a influenza, que a gente consegue reduzir os sintomas da gripe, das pneumonias, da síndrome respiratória, e aí a gente consegue reduzir esse número de internação. E também é importante enfatizar que tem saído várias vagas para a região. E a gente até entende, né, a dinâmica familiar, só que aí esses pacientes recusam as vagas na região. E esses hospitais da região têm capacidade para estar absorvendo esses pacientes. Então, assim, é importante que eles vá, porque, assim, só a Santa Casa de Franca, nesse período sazonal, não consegue absorver essa demanda. Então, eles são assistidos dentro das nossas unidades, nossa equipe de enfermagem, nossa equipe médica faz um trabalho espetacular. O município tem intensificado isso dentro das unidades para estar acolhendo todos esses pacientes. Mas é importante enfatizar que quando essa vaga saia na região, que esse paciente
gente vai para a região para a gente conseguir girar e reduzir esse número de pacientes que ficam aguardando vaga por uma internação hospitalar. Hoje nós temos nas nossas unidades de urgência a capacidade para estar absorvendo esses pacientes, mas por isso que a gente pede, saiu vaga para a região, que vá, para que a gente consiga girar esses leitos dentro das nossas unidades. A gente tem aí uma equipe, como eu falei, extremamente qualificada para estar acolhendo esses pacientes. A curto prazo, o que a prefeitura tem feito para poder aliviar para esses pacientes que estão aguardando vaga junto à Santa Casa e ao Estado? O Estado, ele tem buscado vagas na região, que são essas vagas que eu acabei de falar. Então, assim, a gente acompanha diariamente. Na semana passada, nós reunimos entre prefeitura, o prefeito, o DRS e os hospitais da região, os particulares, privados, para a gente tentar entender um pouquinho o cenário de Franca, mas a gente tem acompanhado isso, assim, 2, 3, até 4 vezes ao dia, essa demanda nas urgências, até para a gente ir mapeando e planejando o que pode ser feito. Mas o Estado tem buscado vaga na região, porque a Santa Casa realmente não consegue estar absorvendo essa demanda.